Eu quero separar um trechinho aqui do que disse o ministro Alexandre de Moraes. Ele virou o grande capitão no Supremo Tribunal Federal da resistência à tentativa de golpe e da punição aos golpistas, né? Ele ficou marcado por isso. Também deu entrevistas agora no fim de semana, falou para a revista Veja, falou para o jornal O Globo. Eu não sei se vocês viram, na entrevista para o Globo, ele disse que durante as investigações esse ano aí, descobriram que tinha um plano para matá-lo. Olha a sandice a que chegaram algumas pessoas, né? O próprio Alexandre de Moraes disse que descobriram um plano que a ideia era que militares saíssem do Batalhão de Operações Especiais de Goiânia, eles sairiam e prenderiam o Alexandre de Moraes. Qual a razão, que alegação eles apresentariam para prender o Alexandre de Moraes? Não dá para imaginar, não sei nem se eles pensaram nisso, né? E também vale ressaltar, né? Numa ditadura não são de razão para te prender, né? Todos nós, quem viveu, viu. Quem não viveu como eu, foi informado. Simplesmente entravam na tua casa e te levavam embora. Desconfiavam que você era comunista, enfim, alguma dessas loucuras todas, né? Mas o fato é que o Alexandre de Moraes disse o seguinte: olha, a coisa chegou em determinado nível, acharam que podiam me prender e a prisão não era o fim da história. A ideia era matá-lo. É até estranho falar nisso, né? Mas ele mesmo contou esse plano descoberto pela investigação. Então, os militares, sob o comando de alguém, para implantar GLO, um regime de não reconhecimento da eleição, iriam argumentar que o Alexandre de Moraes interferiu na eleição a favor do Lula contra o Bolsonaro, algo que o Bolsonaro sempre disse, né? Uma acusação que o Bolsonaro sempre fez. Eles iam sequestrar, prender o Alexandre de Moraes, e no caminho até Goiânia, ou seja, saindo de Brasília para ir até Goiânia, ele seria assassinado no meio do caminho. Ele disse também que tinha um outro plano que previa o enforcamento dele na Praça dos Três Poderes. Olha que bizarrice, que maluquice, mas isso chegou. É claro, a investigação vai ter de dizer pra gente se isso de fato chegou a ser preparado, se era uma loucura de um insano qualquer, mas é o seguinte, eles chegaram a um determinado ponto em que não dá para duvidar mais de muita coisa, né? Imaginem só, o que teria acontecido se o presidente da República não estivesse em Araraquara aquele dia, se ele estivesse em Brasília? Vamos supor. Teve uma outra, o prefeito de Araraquara é o Edinho Silva, que foi ministro da Dilma e tudo mais. Ele disse que em determinado momento o Lula chegou a cogitar a possibilidade de pegar um avião e voltar para Brasília. E aí disseram a ele o seguinte, vejam que é o tipo de coisa que a gente nem pensa, né? Só depois é que, lembrados por alguém, a gente reflete e pensa, faz sentido. Falaram para ele o seguinte, falaram assim, presidente, beleza, o senhor pega o avião em São Paulo agora e volta para Brasília. Em meia hora está em Brasília, 40 minutos está em Brasília. Vai chegar lá com o pau comendo ainda. E se invadem a pista do aeroporto e não deixam o senhor pousar? Simbolicamente, ia ser trágico, né? Você tem a Câmara ocupada, o Senado ocupado, o Supremo ocupado, o Palácio do Planalto ocupado por vândalo, gente com a bunda de fora, enfim, tocando fogo na cadeira, fazendo Deus e o diabo. E aí, informados de que o presidente está voando para Brasília, eles invadem a pista do aeroporto e o avião não pode pousar. Simbolicamente, seria uma derrota grave e essa derrota poderia servir de ânimo e munição para que mais golpista fosse a Brasília e para que mais gente fosse à pista do aeroporto e tentasse impedir a chegada do presidente, de outras autoridades. Afinal de contas, era dia 8 de janeiro, um domingo. Tinha pouca gente em Brasília, né? As pessoas precisavam voltar para Brasília, de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, do Recife, de Manaus, seja lá de onde for, né? Teria sido algo trágico, mas simbolicamente teria sido algo muito ruim, né? Mas enfim, a gente está aqui exercendo o nosso direito de imaginar o que poderia ter acontecido naquele dia 8 de janeiro, né? Não aconteceu, felizmente, as coisas minimamente voltaram para sua caixinha, graças às investigações que foram feitas, às condenações que foram feitas, e muitas dessas condenações
pelo ministro Alexandre de Moraes. E a gente separou aqui um trechinho do que ele disse. Ele estava nesse evento também, lá no Senado, e a gente vai mostrar para vocês. Todo o mês é de janeiro. Ministra Rosa deixou bem claro a todos os golpistas que o Poder Judiciário é muito mais do que prédios, tijolos, mármore, construções. O Poder Judiciário é devoção à Constituição Federal. O Poder Judiciário é o trabalho do dia a dia de seus juízes, de suas juízas e de todo o corpo de servidores. O Poder Judiciário é, principalmente, a fé inabalável no Estado democrático de direito e na defesa dos direitos fundamentais. Presidente Rosa, a democracia permaneceu inabalada. Parabéns. Hoje, também, é o momento de reafirmar para o presente. Reafirmar que somos um único país, somos um único povo, e que a paz e a união de todos os brasileiros e brasileiras devem estar no centro das prioridades dos três poderes e de todas as instituições. Bom, o ministro disse que não vai haver apaziguamento, né? Então não vai passar pano para ninguém. Mais ou menos foi isso que ele disse. Não tem essa história de, esqueçam o que eu fiz, prometo não fazer mais, em nome do bem do país, vamos em frente, como aconteceu na anistia durante a ditadura militar, por exemplo. A anistia nós fizemos diferente do que fez a Argentina, do que fez o Chile, por exemplo. A gente optou por não punir torturador, por exemplo, né? Ah, não, vamos zerar o jogo, é daqui para frente. O que aconteceu daqui para trás, eu errei, você errou também, como se fosse equivalente, né? O volume, a gravidade do erro que um guerrilheiro pode ter cometido e que o Estado comete quando tortura alguém. Mas, enfim, foi uma opção que o país fez, né? O ministro Alexandre de Moraes disse que o apaziguamento não representa paz nem união. Um apaziguador, como lembrado pelo ministro Winston Churchill, é alguém que alimenta um crocodilo, esperando ser o último a ser devorado. Esquecimento, também da mesma maneira, não significa nem paz nem união, porque ignorar atentado à democracia seria o equivalente a encorajar grupos extremistas aos atos criminosos de golpistas. Esse é um recado importante que o ministro dá, porque tem uma conclusão que a gente pode tirar até agora, que é a seguinte: muitos executores foram punidos, né? Mas e os peixes graúdos, né? Existe uma desconfiança, por exemplo, sobre os empresários que financiaram a manutenção daqueles acampamentos golpistas na frente do QG do Exército, né? Como é que esse pessoal se financiou lá? Eles comiam o quê? Eles tinham energia elétrica, né? Eles tinham segurança. Como é que eles viveram lá? Como é que eles se transportaram até Brasília, né? Alguém pagou. Quem pagou, né? Essa é uma dúvida. Essa gente está sendo punida. Mas e quem bolou? E quem deu esperança de que alguma coisa aconteceria, né? Vocês se lembram, teve um dia em que o general Braga Neto, entre a derrota e o fim do mandato do presidente Bolsonaro, o general Braga Neto, general da reserva Braga Neto, saiu do Palácio da Alvorada de uma reunião com o presidente Bolsonaro e ficou ali falando com os apoiadores. Não, esperem. Ele dava a entender que alguma coisa poderia acontecer. Algum lunático falou para ele, falou, me ajuda, não pode deixar o Lula assumir, não sei o quê. Aí ele fica, sabe aquele jogo, né? Pode ser, vamos ver, quem sabe, espere, eu não posso falar agora, né? O próprio presidente Bolsonaro, né? Ele pode não ter mandado ninguém diretamente para Brasília no dia 8 de janeiro, né? Mas o fato de ele ficar batendo na urna eletrônica, o fato de ele falar que o Supremo Tribunal Federal tirou o Lula da cadeia para o Lula ganhar a eleição dele, o fato de ele falar que você vota no 22 e o voto vai para o 13, o fato de ele convocar embaixador estrangeiro para falar que a urna eletrônica é fraudada, o fato de ele não admitir a derrota, o fato de ele não dizer que ia passar a faixa ou que ia transmitir o cargo para o presidente da República, enfim, né? O fato de ele ficar falando no meu exército toda hora, né?
o fato de ele atiçar os apoiadores dele contra a justiça eleitoral, né? Isso é um estímulo ou não é um estímulo? Né? Isso vai ter de ser julgado em algum momento, né? O país vai ter de sentar para discutir, falar assim, bom, como é que isso tudo aconteceu? Aconteceu porque um monte de gente resolveu ir para lá ao mesmo tempo sozinho, ou aconteceu porque alguém foi plantando uma semente na cabeça das pessoas durante 4 anos? E tem louco para tudo, né? Tem gente que pira na batatinha, né? Como aconteceu com esse grupo né? Criminosos, né? Porque planejaram o assassinato de alguém. Se levavam a sério a possibilidade ou não, aí não dá pra gente esperar pra testar, né? Mas assim, um grupo de pessoas que quer enforcar o ministro do Supremo Tribunal Federal em praça pública, cá entre nós, né?